Oi, gente, tudo bem? Aqui é novamente a professora Andresa Alves, de Biologia. Vamos continuar com o nosso conteúdo sobre bioquímica e hoje falaremos especificamente sobre os carboidratos e lipídios. Gente, os carboidratos, eles compõem, para a gente, alimentos ricos em energia, certo? E esses alimentos muito ricos em carboidrato, que fornecem bastante energia para a gente, são cereais, diversos cereais, né? Arroz, aveia, trigo, mas aí tem também castanha, amendoim, tá? Todos eles têm carboidrato. Raízes e tubérculos como cenoura, como beterraba, como macaxeira, inhame, batata doce, cará, que são carboidratos muito bons, tá? Consumam sempre. Leguminosas, como feijão, ervilha, soja, lentilha, frutas diversas, mel e o açúcar comum que a gente consome em casa mesmo, tá? Que é feito de cana-de-açúcar. Bem, como é que a gente consegue, então, energia a partir desses carboidratos, né, que a gente consome, essas grandes moléculas? Como é que a gente consegue retirar energia deles, né? Então, vejam só, gente, todos os seres vivos utilizam energia, e essa energia que a gente utiliza e que a gente, né, precisa utilizar para sobreviver mesmo, ela é oriunda da oxidação dos alimentos. Ou seja, a gente consome um determinado alimento e a gente precisa oxidar esse alimento, tá? E como é que a gente faz essa oxidação? Ou seja, como é que a gente faz essa quebra, né, desses alimentos para a gente conseguir absorvê-los todos? É através da respiração celular. Um conteúdo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas é uma forma da gente conseguir obter energia, tá? Bem, esses carboidratos, né, essas moléculas, essas grandes fontes de energia, elas são oxidadas mais facilmente, ou seja, a gente consegue, né, energia de uma forma menos custosa, do ponto de vista energético, de um carboidrato do que, por exemplo, de uma proteína, tá? E os carboidratos, eles também geram mais energia, eles liberam mais energia para a gente também, e de uma forma mais rápida. A gente tem também carboidratos, né? Uma outra importância muito grande, além da questão nutricional, digamos assim, é que os carboidratos eles formam a membrana das células e eles também são encontrados nos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são aqueles que compõem o DNA e o RNA, que são também necessários para todo e qualquer ser vivo, tá? Então aqui, ó, só para a gente mostrar aqui que a gente vai ter um combustível, né, que é a glicose, e ela vai ser utilizada pela célula na respiração celular e vai liberar energia, tá? E a gente vai conseguir gastar, né? E vai liberar energia, tá bom? Bem, então, gente, os carboidratos, eles são feitos por átomos, eles são compostos, né? Por átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Vocês devem se lembrar que esses três elementos mais o nitrogênio são os 4 elementos mais abundantes em todos os seres vivos no nosso planeta. A gente já viu isso numa aula anterior. E a gente pode classificar os carboidratos em 3 classes. Temos os monossacarídeos, e nos monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples, nós temos a glicose, que a gente já comentou também, a gente vai falar mais sobre glicose nessa aula também. Temos a ribose, que é o carboidrato que compõe os ácidos nucleicos, DNA e RNA, né? Temos a frutose, que a gente encontra no mel, e a galactose. Tá? Os disacarídeos, que a gente pode encontrar também, então os disacarídeos, eles são formados por 2 monossacarídeos, é a união de 2 monossacarídeos. Então nós temos maltose, sacarose, lactose. Já os polissacarídeos, eles vão ter mais de 2 monossacarídeos. Geralmente existem alguns polissacarídeos
complexos, como o amido, como o glicogênio, como a celulose, que tem muitos monossacarídeos em cadeia, tá? Bem, então vamos falar melhor, um pouco mais especificamente sobre os monossacarídeos. Eles podem ser classificados em 5 tipos: trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Esses nomes, gente, estão relacionados apenas com a quantidade de átomos de carbono que eu vou ter na molécula. Então, por exemplo, uma triose tem 3 átomos de carbono, por isso que é triose, certo? Tri, de 3. Aqui a gente tem a glicose, aqui ao lado, né? Um exemplo. E aí, vejam, a glicose, ela é uma hexose. E como é que eu sei que ela é uma hexose? É só observar a fórmula, né, da glicose que eu vejo, eu posso contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, certo? Ainda sobre a glicose, né, eu coloquei ela aqui como exemplo, poderiam ser muitas outras formas, muitos outros monossacarídeos, mas eu quis enfatizar aqui a glicose. A gente já falou na aula sobre a importância da glicose, mas vamos enfatizar mais uma vez, né? Então, gente, a glicose, ela é o glicídio, que é sinônimo de carboidrato, tá? Ela é o glicídio mais utilizado pelos seres vivos como fonte de energia, ou seja, qualquer ser vivo, eu, você, uma árvore, uma baleia azul, sei lá, quem quer que seja, sabe, um tubarão branco, ou até um peixinho pequenininho, assim, aquele peixinho do Nemo, peixe palhaço. Todos nós utilizamos a glicose principalmente como fonte de energia, tá? E de onde é que vem essa glicose? Ela é fabricada pelos vegetais, na verdade não só pelos vegetais, né? Por vegetais e bactérias também, tá? Ela vai ser fabricada pelos organismos autotróficos fotossintetizantes, melhor falando, né? É uma expressão melhor. Então, os organismos autotróficos fotossintetizantes, eles vão utilizar, eles vão poder utilizar a glicose, eles vão produzir a glicose, quero dizer, e após a produção dessa molécula, eles mesmos vão utilizá-la, né, para as suas próprias atividades, como energia. Então, eles são organismos, digamos que autossuficientes, né, por isso são chamados de autotróficos. E nos animais, a glicose que a gente armazena, né, então se a gente consome, por exemplo, mais glicose do que a gente consumiria, do que a gente necessita consumir, por exemplo, em um dia. Então, o que a gente armazena essa glicose na forma de um polissacarídeo chamado glicogênio, tá? Então, vamos passar agora para os disacarídeos, e como eu já falei para vocês, os disacarídeos nada mais do que a união de 2 monossacarídeos. Então, aqui eu tenho um exemplo, a maltose, que são 2 monossacarídeos de glicose, então glicose mais glicose vai formar maltose, tá? A sacarose, que eu tenho glicose mais frutose e vai se formar a sacarose, tá bom? E, por fim, a lactose. Todo mundo já deve ter ouvido falar muito em lactose, né? E a lactose, ela nada mais é do que a união de 2 monossacarídeos, que são galactose e glicose, tá? Já os polissacarídeos, eles são constituídos por polímeros. É como se fosse um colar de contas, né? Que é a união de vários monômeros, perdão. Então, eu vou ter muitos monossacarídeos, muitos, milhares, sabe? Juntos, agrupados em um polímero, tá? Que é essa grande como se fosse um colar, mas... Então, aqui como exemplo, né, nós temos os polissacarídeos que são muito importantes para os seres vivos, que são a celulose, que é encontrado, por exemplo, nos vegetais, o amido, que também é produzido pelos vegetais e a gente usa como energia, né? E o glicogênio,
que é o polissacarídeo que a gente armazena, né? Nós animais. Então aqui, ó, gente, só para a gente falar um pouquinho com mais detalhes sobre cada um deles, sobre a função de cada polissacarídeo deles e a importância. Então a gente vai falar bem rapidinho aqui, tá? Então o amido, ele é o polissacarídeo mais utilizado pelas plantas como reserva energética. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O feijão. O que a gente come do feijão é a semente, né? E a semente, ela é uma estrutura que, além de outros elementos, ela contém reserva energética, que é para que a plantinha possa crescer. Eu acho que todo mundo já deve ter colocado uma sementinha de feijão para germinar, né? Então, você vê que você coloca ela para germinar, você põe no algodãozinho, põe água e pronto, ela começa a crescer, né? Aí, se você não tirar ela dali do algodão, acho que você já deve ter percebido que ela morre, né? Porque aí vão faltar alguns nutrientes para ela que ela não vai conseguir ali naquele algodãozinho, né? Mas aí você faz, professora, por que ela durou tanto tempo? Ela durou tanto tempo porque ela estava consumindo o amido, que era a reserva energética, tá? Então, o embrião, ele está ali consumindo o amido, que é a reserva energética dos vegetais, tá? E o amido é a nossa principal fonte de energia na alimentação. Então, por exemplo, quando a gente come inhame, então inhame é uma raiz e aquela raiz inchada que ele é, né, cheio daquela massa que a gente consome, aquilo ali é composto por amido, tá? É a nossa principal fonte de energia, que a gente consome nas sementes, nos grãos todos, nessas raízes, tá bom? Sim, vamos lá. A digestão do amido, ou seja, quando a gente come o amido, como é que a gente digere o amido, né? Como é que a gente faz essa quebra do amido? A gente quebra através de uma enzima chamada amilase, tá? E aí a amilase, quando ela atua sobre o amido, ela quebra o amido em moléculas menores, ou seja, menos complexas, porque o amido é um polissacarídeo, então ele vai quebrar para uma maltose, tá? E aí, depois que quebra em maltose, que já é um carboidrato bem simples, aí a gente vai ter a quebra dessa maltose em glicose para que a gente consiga finalmente utilizar, né, na nossa respiração celular, tá? Bem, em seguida a gente tem o glicogênio, que como eu já falei para vocês, é a reserva energética dos animais. Todos nós animais reservamos energia na forma de glicogênio, tá? E no nosso caso, ele é bastante encontrado nos músculos e no fígado, tá? Agora a gente vai falar sobre a celulose, que é o glicídio. Lembre-se, glicídio, sinônimo de carboidrato. A celulose ela é o glicídio mais abundante da natureza, tá? E ela forma a estrutura dos vegetais. A célula do vegetal, por fora dela, existe o que a gente chama de parede celular. Essa parede celular é composta por celulose, tá? E por isso que a celulose é tão abundante no nosso planeta, certo? A única forma de digerir a celulose, ou seja, de quebrar a celulose, é pela enzima celulase. E é por isso, gente, que nós não somos herbívoros. Nós podemos ser vegetarianos, sim, mas ser herbívoro é uma outra questão, né? Estamos aqui falando de uma tendência evolutiva, certo? Então, a celulose, ela só é quebrada por essa enzima celulase, que a gente não tem, tá? E quem é que produz a enzima celulase? Por exemplo, a amilase, que a gente falou aqui do amido, a gente consegue produzir, mas a celulase a gente não produz. Quem é que produz? Bactérias e protozoários. Essas bactérias e protozoários, elas vivem aos montes e algumas espécies, elas estão presentes no sistema digestório de alguns animais ruminantes e de cupins, por exemplo, insetos como cupins,
Aí, falando em ruminante, acredito que você já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? Um animal ruminante é um animal que rumina, ele está o tempo todo ali mastigando, né? E quando a gente para pensar, um bicho que está sempre mastigando, a gente pensa logo na vaca, né? Então, você já se perguntou por que a vaca está o tempo todo mastigando? Ou seja, por que ela está o tempo todo ali ruminando? Já? Então, gente, a vaca, ela é um ruminante porque ela tem um órgão chamado rumen. É esse bem grandão aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? Imagina, a vaquinha tá aqui, pegou o capim, aí ela vem, ó, essa linha verde, tá? Aí ela vem, mastiga, 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 e engole, o capim cai aqui no rumen. O que é que tem dentro do rumen, gente? Dentro do rumen existem espécies de bactérias que quebram a celulose, ou seja, aqui dentro do rumen da vaquinha. Ah, perdão, sempre quando eu vou procurar o mouse isso acaba acontecendo. Desculpem. Então, aqui dentro do rumen dessa vaquinha tem um monte de bactéria que quando o capim chega e cai aqui, elas quebram, porque elas produzem celulose. Aí, mas veja só, até chegar aqui, né, a vaca não consegue absorver muita coisa, porque ela não consegue quebrar a celulose. Só que esse órgão aqui, ele não está ligado ao intestino dela, tá? Porque a digestão vai acontecer no intestino. Então, o que é que vai acontecer? Ela mastigou, engoliu aqui, as bactérias atuaram aqui com a enzima celulase, quebraram a celulose e o capim que ela engoliu vai voltar. Ele cai aqui, tá? Aí ele vem do rumen para cá. E quando chega aqui, ó, tá vendo essa linha vermelha? Opa! Tá vendo essa linha vermelha aqui? Ele vai voltar para a boca dela. Ele volta para a boca e ela fica lá mastigando, 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 tá? Porque agora ela já consegue quebrar, tá? Ela consegue fazer aquela quebra e a partir daí é que ela vai conseguir absorver os nutrientes. Aí, ó, deixa eu achar meu mouse, achei. Ela mastiga, mastiga, mastiga. Aí agora vamos acompanhar a linhazinha amarela aqui, bem clarinha, tá? O capim vem, cai aqui, vem pra cá, daqui, ó, ele se encaminha por esses outros órgãos aqui, tá? Não é necessário vocês saberem o nome, decorar, nem nada não, tá? O que interessa é que elas vão chegar aqui, ó, no intestino vai acontecer a absorção dos nutrientes. Então, é assim que os animais ruminantes, mesmo sem conseguir, mesmo sem produzir a enzima celulase, conseguem se alimentar apenas de vegetais. Bem, vamos agora falar sobre os lipídios, tá? Então, os lipídios, eles são as gorduras, os óleos, tá? Eles são, gente, uma importante reserva energética para a gente, tá bom? Para vocês verem, né? Só para vocês perceberem quanto que ele tem mais energia, digamos assim, a gente tem que 1 grama de lipídio vai liberar 9 quilocalorias, certo? Enquanto 1 grama de carboidrato libera 4 quilocalorias. Então, assim, é quase o dobro, né? Muita coisa mais. Então, o lipídio é uma importante reserva energética para nós, tá? Só que eles podem ser armazenados de forma mais concentrada do que os carboidratos, tá bom? E o excesso de consumo de carboidratos em uma ingestão de gorduras, né, grande também, então quando a gente associa, né, um consumo muito alto de carboidratos com uma grande ingestão de gorduras, principalmente de determinados tipos de gorduras, que a gente vai ver como diferenciar mais à frente um pouquinho, aumentam as quantidades corpóreas de lipídios, tá? Então, vejam só, os lipídios eles são armazenados, ou seja, aqueles, né, que não estão sendo lá consumidos, eles vão ser armazenados em células de gordura chamadas adipócitos, tá? Os adipócitos eles vão ter distribuições características em homens e mulheres. Você pode ver que é diferente, né? Talvez vocês sejam muito jovens e não percebam muito isso, mas a gente consegue perceber que a gordura que
que se acumula no corpo das mulheres é num local diferente da que se acumula no corpo dos homens. E as mulheres, elas também acumulam uma quantidade de gordura maior do que os homens, tá? A gente tem também lipídios revestindo toda a pele da gente. Em toda a pele da gente, a gente tem as glândulas sebáceas, né? Existem partes da nossa pele que tem mais, né, uma quantidade maior, né, na verdade, desse sebo que é produzido, e outras que tem menos. Mas todo o corpo da gente, toda a pele da gente tem lipídios também, tá? Aqui a gente vê, ó, como eu disse para vocês, eu não sei se vocês conseguem ver, são como se fossem várias bolinhas aqui bem pequenininhas, amarelinhas. Estão vendo? Pois, então, a gente tem esses adipócitos, tá? E quando a gente consome uma grande quantidade de lipídio, ou seja, uma quantidade de lipídio que a gente não vai poder gastar, né? Ou seja, quando eles se acumulam demasiadamente no nosso corpo, eles começam a aumentar, né, o volume corpóreo da gente, porque eles vão preenchendo, né, vão ficando preenchidos, e aí a gente vai engordando, tá? Bem, os lipídios, eles também atuam como isolante térmico, eles são bem importantes nessa função, para nós seres vivos todos, tá? Para nós humanos também, mas a gente percebe isso muito também nos animais, né? Os animais que não vestem roupa e tal. Então, os lipídios são muito importantes na dieta dos animais, porque atuam como isolante térmico. Então, no período que está mais frio, né? É extremamente importante que eles tenham uma reserva de lipídio ideal. Os lipídios, eles atuam também na formação da membrana plasmática das células. Gente, vamos ver, né? A gente vai ver com muito detalhe isso depois, mas vamos supor, vamos fazer de conta que aqui eu tenho uma célula, tá? E isso aqui é a membrana plasmática dela, ou seja, é aquilo que delimita a célula do meio externo. É como se eu tivesse pego isso aqui, ó, feito em corte, coloquei aqui para ver, ó, o que eu vou ver é isso, tá? É uma camada dupla de lipídios, aqui, esses que tem essa cabecinha aqui, essas perninhas e esses bracinhos, tá? E todas as células, todos os seres vivos têm células. Se todo ser vivo tem célula, como eu já disse nessa mesma aula, todo ser vivo tem membrana plasmática. Então, os lipídios deles são muito importantes, porque se não tem lipídio, não tem célula. E se não tem célula, não tem seres vivos, tá? Eles atuam também como isolante elétrico do impulso nervoso da gente e eles compõem os esteroides. A gente vai ver mais um pouquinho com mais detalhe o que é um esteroide. E esses esteroides formam hormônios, colesterol e vitaminas, tá? Hormônios como estradiol, progesterona, que são hormônios femininos, testosterona, que é hormônio masculino, vitamina D, tá? E o colesterol, tá? Uma outra característica sobre os lipídios é que eles são apolares, ou seja, os lipídios eles têm fobia da água, tá bom? Gente, temos as classes, né, de lipídios, então nós temos os triglicerídeos, por exemplo, e a gente consegue encontrar os triglicerídeos na maior quantidade dos alimentos, tá? Eles são lipídios que são ricos em ácidos graxos insaturados e também saturados. Mas aí tem uma diferença. Os ácidos graxos insaturados são bons lipídios para a gente consumir, tá? Eles estão presentes principalmente nos óleos ou nos alimentos, como, sei lá, linhaça, amendoim, castanha, tá? Abacate tem bastante, azeite. Tá? Tem muitos desses ácidos graxos insaturados. E os saturados são os ácidos graxos sólidos. Vejam só, o bacon, né? O bacon é sólido. Então, se você pega, sei lá, um pedaço de carne, sei lá, charque, picanha, vai ter gordura. A gordura, ela é sólida. Então, os ácidos graxos saturados, eles são mais danosos para o corpo da gente, tá? Os insaturados, eles devem ser consumidos preferencialmente, tá? E os saturados, eles devem ser evitados.
Então, gente, nós temos também classes de lipídios. Os lipídios eles podem ser cerídeos e formam mais ceras. A cera de abelha, né, para fazer o favozinho da abelha, que todo mundo já deve ter visto aqui como que é. Mas aqui eu trago uma outra função, né, outra estrutura que também produz cera, que são as plantas. Então, você vê que essa folha aqui, ela tá molhadinha, ó. E é como se ela tivesse... É uma bolha, né, na verdade. Não é como se fosse... É realmente uma bolhinha. E ela... A cera que a folha produz, ela meio que reveste ela, né? Se reveste para evitar justamente essa coisa de que a penetração das substâncias lá aconteça muito facilmente. Então, é como se fosse uma proteção mesmo para a folha, tá? Temos também os fosfolipídios, que formam as membranas plasmáticas. Ó, lembra que eu mostrei a membrana plasmática para vocês? Vamos fazer de conta que a gente pegou só aquela partezinha dos fosfolipídios, que eu disse para vocês, tá? Eles são bem característicos, eles são o maior componente em quantidade da membrana plasmática dos seres vivos, e eles têm uma parte polar e uma parte apolar. Por quê? Dentro da célula tem água, certo? Fora da célula também geralmente tem água. E aí o que acontece? Lembra que eu disse para vocês que os lipídios eles são apolares? Então, eu vou ter aqui os fosfolipídios. Então, essa parte aqui é polar, ou seja, tem afinidade com a água, então fica aqui fora, porque fora da célula tem água. E a parte de dentro também, né? Essa aqui seria a parte de dentro da célula, que tem água, então essa parte polar fica tanto para fora quanto para dentro. E essas as perninhas, que é a parte do lipídio, que é apolar, ela fica aqui, ó. Então a água não chega nela, tá? E temos os esteroides, que já falei para vocês, que não são ésteres de ácidos graxos, mas apresentam, né, cadeias associadas a lipídios. E aí nós temos hormônios sexuais, colesterol e a vitamina D. Gente, falando sobre colesterol, a gente sempre escuta falar muito sobre colesterol, que não é bom, que a gente tem que evitar e tá, não é isso? Mas vejam só, nós temos dois tipos de colesterol. A gente tem o que a gente chama de bom colesterol e o mau colesterol, tá? O bom colesterol é o HDL e o mau colesterol é o LDL. Mas vamos ver a diferença entre um e outro agora, né? Porque é importante que vocês entendam que os lipídios eles são importantes na nossa dieta e o que é que a gente precisa evitar. Então, o LDL é um mau colesterol porque ele transporta colesterol e um pouco de triglicerídeos do sangue para os tecidos. Então, ele vai acumular, ó, ele vai chegar aqui, ó, e vai jogar gordura aqui nos nossos vasos, tá? Já o HDL, ele é o bom colesterol. Por quê? Porque ele vai ser um transportador diferente. Ele transporta também, mas ele vai fazer o caminho inverso. Então, enquanto o LDL está jogando gordura aqui, o HDL está tirando essa gordura. Então, ele vai tirar essa gordura dos tecidos e vai levar lá para o fígado excretar ele, né? Para eles serem emulsificados e serem excretados no sistema digestório da gente. Tá? Então, o excesso de LDL, de gorduras, triglicerídeos, né, e ácidos graxos saturados, pode provocar uma doença chamada aterosclerose. Talvez você já tenha ouvido falar. Ela acarreta a formação de um trombo, né, como se fosse um coágulo, deixa lá empancado, assim, as coisas não conseguem passar pelos vasos. A gente vai ver como é melhor, tá? Então, ele vai causar um trombo nas artérias do nosso corpo e isso vai fazer com que o sangue ele faça maior pressão na parede das artérias. Porque, veja, se eu tenho um espaço para passar e, de repente, esse espaço ficou mais apertado, a única forma de eu passar é pressionando para poder atravessar, né? Então, é isso que acontece que o sangue vai fazer. Ele vai fazer uma pressão na parede das artérias para poder passar. Isso vai fazer com que a pessoa fique com hipertensão, tá?
Depois, à medida em que vai se acumulando mais e mais gordura, o sangue ele pode não passar mais pelo vaso. Então, quando o sangue ele não consegue mais passar pelo vaso, ele vai causar um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral, tá? Que é o AVC. Então, vamos ver melhor detalhe como é que isso acontece. Vejam bem. Então, imagina que aqui é um vaso sanguíneo. E as hemácias, né, o sangue, não só as hemácias, como os outros elementos do sangue, eles passam, né, por aqui. Então, o vaso é como se fosse um cano e o sangue passa por ele. O consumo, né, dessas gorduras saturadas, né, de alimento com colesterol LDL, vai fazer com que a gordura comece a se depositar no vaso. Ó, você vê que eu tenho uma deficiência no transporte do sangue, né? Ó, aqui tem bem menos, aqui eu tenho, tá tudo bem homogêneo, digamos assim, né? Já que não, aqui tem menos, já tá uma coisa mais sofrida, né? É mais difícil para o sangue passar, tá? Perdão. E com o tempo, né, isso vai se adensando aqui e essas células que vão tentando passar não conseguem, elas vão se acumulando. Elas formam, então, um trombo, né, e impede a passagem do sangue, tá? Aí aqui a gente pode ver como se fosse, aqui, né, o diâmetro do vaso. Então, a gente vê, ó, no início, né, então vai depositando um pouquinho, a gente vai vendo quanto que vai fechando o vaso, ó. O vaso vai fechando, até que o sangue não consiga mais passar. E acontece isso aqui. Aqui a gente tem uma imagem de um vaso cheio de gordura. Você está vendo? Então, ele já... Uma pessoa que, infelizmente, né? Uma pessoa ou um outro animal, na verdade, eu não sei. Mas que está aqui, né? Com muita gordura. Bem, e aí a aterosclerose vai formar esse trombo, tá vendo aqui? Que é como se fosse sangue coagulado que vai ficar, tenta passar e não passa. Então vai ficando ali, forma-se uma barreira, na verdade, né? E dessa barreira a gente pode ter um infarto agudo do miocárdio. Então, ó, se eu tenho um trombo aqui, o sangue não passa mais, esses vasos daqui, né, eles deixam de ser irrigados, deixam de receber sangue. E aí esse tecido ele começa a morrer, ele começa a necrosar, tá bom? Então, é por isso que é muito importante a gente manter uma dieta, sim, com lipídios, mas com lipídios que sejam ricos em HDL e não LDL, tá? Bem, gente, finalmente é isso, né? Era isso que eu tinha para passar para vocês sobre carboidratos e lipídios. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado da aula. Eu peço que vocês façam as anotações de vocês e dúvidas, vocês podem entrar em contato para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço, espero que fiquem todos bem, espero que estejam todos bem, permaneçam bem e fiquem em casa, tá, gente? Tchau, tchau.